Olha, começando um dos momentos preferidos meus aqui na programação da Zebu FM. Aliás, o Minha Música, Minha História também pode ser indicado para a promoção Receita de Sucesso da Zebu FM, tá bom? Se você acha que um dos ingredientes de sucesso da Zebu FM é o Minha Música, Minha História, coloca ela pra gente, tá bom? Minha Música, Minha História está começando agora na Zebu FM. Lembre-se, você pode sempre participar com a gente, tá bom? Todo mundo tem uma história para contar e toda história tem uma música especial, uma música do coração. Conte a sua história, conte pra gente também qual é a música do seu coração, a música dessa história. Nós estamos te esperando aqui na Zebu FM. Minha Música, Minha História começa agora, gente. Hoje uma participação muito querida, uma participação muito linda, tá bom? Da nossa amiga, nossa ouvinte, Anair Bento Monteiro, Anair Bento Ferreira, lá de Ituverava. Dona Anair, obrigado de coração pela sua participação que chegou, gente, aqui ó, por carta. A dona Anair falou: não, Itamar, eu quero participar, mas eu quero escrever carta. Eu não quero participar pelo WhatsApp, não. Eu vou mandar minha carta, tá? Com papel, com tudo. Tá aqui, chegou, viu, dona Anair? Chegou pelo correio, seladinha, tudo. Obrigado, dona Anair. Brigadão mesmo pela sua participação aqui na Zebu FM. Itamar, como é que é a história da dona Anair? Eu vou te contar a história da dona Anair. Você acredita que às vezes, uma grande história de amor pode chegar ao fim para o nosso bem? Você acredita nisso ou não? Você acha que toda a história de amor, ela deve ser vivida a que preço for, hein? Bom, no final de hoje, da participação da dona Nair, você pode responder pra gente, viu? Porque a dona Nair mandou a sua cartinha aqui. Ela escreve: Ituverava, 2 de setembro de 2021. Itamar, esta aqui é a minha carta, eu vou contar a minha história. Antes de mais nada, quero dizer que este programa, este quadro é muito lindo. Eu amo ouvir o Minha Música, Minha História, Itamar. Itamar Dias, com 14 anos, com apenas 14 anos, eu conheci uma pessoa muito, mas muito, muito especial, uma pessoa que se tornou o tudo da minha vida. Essa pessoa, Itamar, se chama Nelson. Essa pessoa se chama Nelson. Com 14 anos eu conheci o Nelson e com 14 anos eu me apaixonei perdidamente. O nosso destino já estava traçado. Era eu, o Nelson e a nossa vida. Eu não tinha dúvida nenhuma, mesmo sendo tão nova, de que o Nelson era sim o homem da minha vida. O Nelson era uma pessoa que cativou toda a família. A minha mãe, por exemplo, Itamar, ela adorava o Nelson. O Nelson era adorado pela minha mamãe. Agora, o que me surpreendeu muito, Itamar Dias, foi que um dia, para minha tristeza, e eu me lembro até o dia da semana, era uma segunda-feira, Itamar, a minha mãe chegou para mim e disse que naquele mesmo dia, ela tinha uma grande decisão para me comunicar. A minha mãe disse: minha filha, eu vou conversar com você. A minha mãe disse: Itamar, hoje você precisa e você vai terminar o seu namoro, você vai largar o Nelson. Eu fiquei espantado, eu não imaginava aquilo. E falei para minha mãe: mas mãe, tá doida? Por quê? A senhora gosta tanto do Nelson, o Nelson é uma pessoa tão boa, o que tá acontecendo, minha mãe? Ela não me deu explicações não, Itamar. Ela só disse pra mim assim: você hoje vai terminar com o Nelson. Você vai terminar com ele ou você quer me ver morta em cima de uma mesa? Itamar, olha, mesmo sem explicação, não tive escolha. Era minha mãe, né, Itamar? E ela estava me surpreendendo, me fazendo tomar aquela atitude. Eu não tive escolha nenhuma. Sempre fui uma pessoa que respeitou muito a minha mãe. E naquela mesma noite, eu obedeci. Eu obedeci minha mãe mesmo contra o meu coração. Chegou a noite, Itamar. Eu disse para o Nelson que, naquele momento, a gente estava se separando. O Nelson também, assim como eu, não entendeu foi nada.
Nós nos amávamos muito, tínhamos tudo em comum, éramos amor para a vida inteira. E mesmo assim eu estava ali, a pedido da minha mãe, naquela noite, terminando com o Nelson. Eu disse a ele que estava terminando porque a minha mãe, a dona Margarida assim pediu. Itamar, o Nelson ficou inconformado. Ele disse que não, que aquilo não era certo, a gente se gostava muito, não havia nada de errado na nossa relação. Ele então me propôs, ele disse pra gente fugir, que após 2 meses ele se casaria comigo. E mesmo assim, eu tive que permanecer firme naquela decisão que na verdade não era uma decisão minha, era uma decisão da minha mãe. E naquele momento também, Itamar, o Nelson se tornou ainda mais especial para mim. Porque naquele momento em que eu disse a ele que estava terminando com ele, sem uma grande explicação, o Nelson se tornou o único homem na vida que derramou uma lágrima por mim. Acabava ali, Itamar, acabava ali os meus sonhos, acabava ali, por que não dizer, a minha vida. Acabava tudo. O nosso amor, o meu amor pelo Nelson, acabava ali, tinha um ponto final ali, a pedido da minha mãe, a dona Margarida, que nunca me explicava o porquê do seu pedido. Um pedido estranho, um pedido sem explicação, mas que eu, como uma filha obediente, simplesmente acatei, simplesmente obedeci. Sabe, Itamar, a minha vida continuou. Me casei com um outro homem, tive 3 filhos. Esses 3 filhos foram a minha força para continuar vivendo, mesmo com o coração despedaçado. Itamar, o meu marido então, ele adoeceu e precisou fazer tratamento na Santa Casa em Ribeirão Preto. Eu sempre ia visitar o meu marido na Santa Casa de Ribeirão Preto, Itamar, pois a minha mãe me levava. E foi num destes dias, Itamar, dentro de um ônibus, eu disse para minha mãe: "Ah, mãe, estamos aqui mais uma vez, não é mesmo?" E foi dentro daquele ônibus um dia que eu me surpreendi. Pois dentro daquele ônibus, Itamar, entrava aquele que era o homem da minha vida. O Nelson entrava naquele ônibus, eu não pude acreditar. E foi também ali naquele momento, Itamar, que eu tive mais uma vez a chance de perguntar para minha mãe. Estava vendo ali o meu destino, o meu Nelson naquele ônibus. E foi quando eu me virei para minha mãe, a dona Margarida, e disse: "Mãe, a senhora nunca me explicou direito, a senhora nunca me deu nenhuma explicação. Por que a senhora não me deixou, mãe, casar com o Nelson até hoje? Até hoje a senhora não me explicou o porquê." Itamar, a resposta da minha mãe àquela pergunta que me acompanhava por anos, por décadas, me surpreendeu. Minha mãe disse: "Você quer saber, minha filha? Então eu vou te contar porque eu fiz você largar do Nelson." A minha mãe então me revelou. A minha mãe me revelou que o Pedro, seu irmão, havia feito uma ameaça. O Pedro chegou a amolar uma faca e disse à minha mãe para que eu largasse o Nelson, ou então ele iria tirar a vida do meu amor, iria matar o Nelson. Foi a maior surpresa da minha vida. Ali naquele momento, com aquela revelação da minha querida mãe, naquele momento eu percebi e entendi o que eu não entendia durante anos e anos e anos. Entendi que ao me fazer largar do Nelson, na verdade, a minha mãe estava me protegendo e até mesmo protegendo a vida do meu amor, do homem da minha vida. Itamar, aos 33 anos de idade eu fiquei viúva, me casei novamente, não fui feliz e me esforcei muito durante toda a vida para criar os meus filhos, que afinal eram e são as minhas grandes responsabilidades. E também sempre carrego no coração
essa história. A história de um amor que foi desfeito e que eu não entendia até aquele dia, dentro daquele ônibus, quando a minha mãe, a dona Margarida, me contou tudo. Nair, muito obrigado pela sua participação, viu, dona Nair? Que história, dona Nair, que história. Dona Nair Bento Ferreira, lá de Ituverava, que participa hoje com a gente do nosso Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Olha, gente, lidando com as histórias dos nossos ouvintes, né? E também assim, a vida, né? Você já percebeu que a gente sempre pergunta, né? Pra quem se separou, pra quem não levou à frente o seu relacionamento, a gente sempre pergunta por que não deu certo, não é? A gente sempre pergunta assim, por que não deu certo? Não. Deu muito certo, até onde Deus quis, né? E se na sua vida foi assim, ô Nair, né? Se deu certo até quando Deus quis, acredite muito nisso, tá? Acredite muito nisso e agradeça a Deus pelo caminho que Ele te deu e agradeça principalmente a Deus pelo que Ele colocou nos lábios da sua mãe naquela segunda-feira, quando ela disse que você não podia mais, né, estar com o Nelson. Porque talvez naquele dia, né, naquele momento quando o coração dela também pesado, eu tenho certeza, porque você disse que a sua mamãe, a dona Margarida, gostava muito do Nelson, né? Naquele momento também ela estava com o coração pesado, mas ela estava salvando a vida da sua filha, que é o seu bem mais precioso, e também salvando a vida do Nelson, daquele que ela gostava tanto. Dona Nair, muito obrigado, todo o nosso respeito à sua história. Acho que a sua história hoje também é a história de muita gente, está representando muita gente que talvez não tenha chegado, né, a esse patamar de evitar uma tragédia, né, mas também em algum momento teve que deixar o seu amor, né, e também essa pessoa hoje do outro lado sabe o quanto isso lhe custou, não é verdade? Mais uma vez, muito obrigado, viu, dona Nair? Muito obrigado pela sua participação, por abrir o seu coração junto com a gente. E muito obrigado pela sua confiança, a confiança de toda a sua família, que eu sei também, que está aí do seu ladinho agora, ouvindo a sua história aqui na nossa programação. Que história forte, dona Nair, muito obrigado. Bom, Itamar, a história da dona Nair lá de Ituverava, a gente já ficou conhecendo, né? Essa história que serve talvez de inspiração para muita gente. Mas e a música, Itamar? Que música faz parte da história da dona Nair? A história você já ouviu, e a música do coração da dona Nair, a música da sua história, você vai conhecer agora no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Porque você não foi embora e faz essa saudade lhe acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em seu lugar. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade lhe acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em seu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem felicidade, traz de volta o meu bem. Tristeza vai pra lá, saudade vai também.
minha história.